Você escolhe as suas matérias que você quer e tem coisas muito variadas, como, por exemplo, eu tive aula de mecânica automotiva lá, voltei com um nível 1000 vezes mais alto de inglês e com o sotaque deles. Por incrível que pareça, eu não fiquei homesick um dia. Bom, pessoal, para quem não sabe ou não conhece ainda, High School é o programa que você que está no ensino médio pode fazer aí o semestre ou o ano letivo no exterior. E existem várias opções, como o Henrico foi para Nova Zelândia, a gente tem diversas opções, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, então realmente são várias opções, né? Para quem quer fazer o ensino médio fora. Meu primeiro destino que eu queria ir, né, justamente como a maioria dos brasileiros, era o Canadá. Só que eu pensei, Canadá é muito comum. Aí eu falei, talvez eu queira ir pra Austrália. Só que eles pensaram em dar uma pesquisada, né, falou com a TM e tudo. E parece que pro meu perfil, Nova Zelândia se encaixaria muito melhor. Porque eu sou uma pessoa que sempre gostei de fazer coisa mais outdoor, sabe? E também nunca fui muito ligado, apesar de meu pai fazer prancha, né, eu nunca fui muito ligado ao surf, que é algo muito forte na Austrália. Então a gente pesquisou a Nova Zelândia ali, justamente se encaixava comigo. Não são cidades tão grandes, tem cidades maiorzinhas assim, né? Mas nada tão grande. E também tinha tudo que eu realmente gostava de fazer, que era próximo de mim, que eu também podia praticar. Não era algo que eu precisava viajar tanto, coisa assim. Então, além da segurança do país, né? Porque eu acho que quando eu fui era o segundo país mais seguro do mundo. Uhum. Então, esse ar de segurança para os meus pais, que vão estar do outro lado do oceano aqui, eu estando lá, eles não estando comigo, deixa todo mundo mais aliviado e também mais divertido. Antes eu não pesquisei quase nada. Deixei ali, fui indo. Olhei umas fotos da cidade que eu tava, onde as fotos não fizeram juízo, porque a cidade era 1000 vezes melhor. Mas antes eu achava que rugby era um futebol americano diferente. Só sabia que a Nova Zelândia tinha kiwi, né? O passarozinho pequenininho, mais ou menos. E acho que era mais montanha. Era isso que eu lembrava de saber de aqui. E que era bem pequenininha. Eu esperava algo aqui e a experiência foi lá em cima. Por enquanto, os países que eu já fui é meu país top 1, porque me apaixonei por tudo que eles têm lá. Eu pensava Canadá, só que atualmente desde o começo sempre me ajudou dando outras opções. Porque justamente como vai ser um ano e não é algo muito barato, então não adianta você ir para um lugar e você não gosta tanto. Então desde o começo eles deram várias opções, aí eu queria Canadá, só que quem realmente deu também essa ideia um pouquinho mais da Travelmate, além do meu pai, da minha família, foi justamente a Travelmate. Aí justamente umas características da Austrália, características da Nova Zelândia, foram justamente me levando a escolher a Nova Zelândia. Então fui apresentado com opções de cidades, opções de estados, de países, de escolas, de tudo. E eu justamente consegui, com base nessas informações que foram me entregues, escolher o melhor local pro meu gosto. O que mais me surpreendeu foi chegar no aeroporto, né? Que eu cheguei primeiro, eu pousei em Auckland, que era a maior cidade do país. Uhum. O aeroporto não era pequeno, mas também não era tão grande, por exemplo, quanto São Paulo. Mas precisei dar uma caminhada do terminal internacional pro terminal nacional. Mas o que mais me surpreendeu foi... Cheguei no aeroporto. Tinha um portão de embarque, 2 portões de embarque no aeroporto da cidade que eu tava. Aeroporto todo bonitinho, de madeira, coisa assim. Não era avião, como a cidade era pequena, era negócio, não era avião de turbina, era avião hélice. E eu cheguei, cheguei, aí tinha um negocinho pequeno para descarregar as malas, eu falei, onde é que eu me meti? Mas aí eu encontrei, quase que eu passei reto na minha host family, que eu não tinha reconhecido, eles me reconheceram. Eles que me chamaram, isso, eu fiquei meio perdido, procurando, não encontrava, e eles chegaram pelas costas, eu levei um susto na hora, mas deu tudo certo. Mas o que mais me surpreendeu foi sair daquele aeroporto que não era tão grande. Olha a paisagem, você vê aquelas montanhas de fundo, a vegetação e tudo começa já diferente quando você vê no aeroporto os carros dirigindo pela mão inglesa, né? Aí você, já dá um negócio assim, já diferente. O que pode parecer meio assustador, às vezes, essas diferenças, mas eu diria que foi bem legal experienciar algo desse jeito. Você escolhe as suas matérias que você quer e tem coisas muito variadas, como, por exemplo, eu tive aula de mecânica automotiva lá. Ai, que legal! Então a gente desmontou motor, reconstruiu o motor, coisas do gênero. Sim. Também aprendi, óbvio, na teoria, mas fazia muita prática. Tinha chamado Outdoor Education, que aí, cada bimestre, né, a gente ia fazer algo, por exemplo. Teve um que eu fui com eles, fazer um hiking nas montanhas, quase 2.000 metros de altura, caminhar na neve, tudo. Isso era parte da grade curricular da escola. Sem precisar pagar extra. Segunda-feira, a gente tinha 2 períodos desses que a gente ia pra fazer coisa fora, fazer essas práticas.
caiaque, bike, caminhadas, coisas assim, né? Trilhas. E o outro dia, que eu acho que era quarta-feira pra mim, a gente ficava lá aprendendo mais teoria e coisa assim. Então era uma boa mistura de teoria juntamente com a prática. Que isso eu achei bastante diferente. E você tinha as matérias obrigatórias? Não, pior que não tinha matéria. O que acontece lá? Que nem no Brasil você tem as matérias obrigatórias, lá você tem chamados créditos, né? Os pontos. Então você precisa ter tantos créditos de inglês, tantos créditos de ciências, de matemática, de literatura e coisa assim. Então você escolhe suas matérias baseado em que elas dão de pontos. Então, por exemplo, eu fiz geografia, dava pontos para ciências humanas, né? Eu fiz biologia, dava pontos para ciências. E aí você precisava desses pontos para poder validar aqui no Brasil. Era nem isso, que eles têm chamado NCEA, né? Que aí é quem você pode ter a opção de fazer lá só o segundo ano do ensino médio ou fazer o NCEA. O NCEA é o ano realmente letivo deles, que isso aí conta. Perfeito. Então, os pontos não importavam pra mim, o que importava é como eu me dava bem na sala. Terceiro dia lá, eu já cheguei a comprar uma bike, eu queria, já tava salvando aqui, que eu sabia que desde pequeno eu gosto muito de mountain bike. Aí, cara, descobri que lá, vou guardar, comprei uma bike legal, coisa assim. Terceiro dia. E coisa boa é que é justamente a host family que me acolheu, ficava 7 minutos de bike da aula. Então ia pedalando pra aula, coisa assim, deixava... não sei se eu tenho foto ou não, mas a escola tinha lugar pra, 50, 60 bikes pra todo mundo lá. E normalmente quando era dia assim mais quente... Comum, então, o pessoal quando era ia de bike. Total. A galera ia, que como a cidade não é muito longe, a galera estudava nas escolas que eram perto, assim. Então você normalmente ia pedalando, coisa assim. Então os espaços estavam sempre lotados. Às vezes era chato de encontrar espaço. Mas também bom, né? Outra coisa da rotina é que eu podia acordar às 8 da manhã. Que a aula começava às 8h50. Então eu acordava às 8 da manhã. Beleza, hein? Então eu acordava esse horário, tomava o café da manhã ali, eu ia no banheiro, escovava o dente, coisa básica assim. E depois eu pedalando pra aula, aprendia a aula. Tinha aula ali das 8h50 até as 3h15. E depois das 3h15 era só curtição. Tava livre. E a gente também tinha muito trabalho pra fazer. Não era aquele negócio, o professor fala. O professor explicava um pouquinho, depois ele passava um trabalho pra gente fazer no computador. Essa é outra coisa, eles usam muito computador lá. Então a escola tem computador, você pode levar o seu computador. Então era muito trabalho assim. Então você colocava uma música, falava com teu amigo e fazia um trabalho. Era algo bem mais relaxado que aqui no Brasil, que é pauleira, passar no quadro, estudar, prova. Lá a maioria, eu tive no máximo 10 provas no ano. Então foi bem mais suave. Como lá é um destino bastante, tem muitos internacionais, né? Então no primeiro semestre, justamente que eu vacilei um pouco, mais ou menos, que eu fiz bons amigos, porém eu queria ter feito mais amigos kiwis. Kiwis são justamente os neozelandeses, né? Porque justamente eles são bastante conhecidos pelo pássaro, né? Que é o símbolos nacionais dele, é o pássaro kiwi, que é aquele que tem um biquinho alongado, coisa assim. Então apelidaram ele de kiwis. Então eu fiz muitos bons amigos internacionais, porém faltava um pouquinho dessa amizade kiwi. E no segundo semestre, onde toda essa galera voltou para os seus países, chegou os novos. Tava um pouquinho distante, assim, já tava lá, então aí eu comecei a me entrosar mais com a galera kiwi. O que foi minha melhor decisão, porque aí, eles tinham carro, tinham tudo, então eu ia de carona com ele. Não podia, né, que lá tem o negócio, você tem o aprendiz, né, pra dirigir, aí você só pode dirigir com alguém que tem a carteira há 2 anos. Você tem o próximo nível, que aí você pode dirigir sozinho, não pode carregar ninguém. E você tem o maior nível que você pode carregar a gente. Então, resumindo, se você pudesse, você teria investido mais tempo nas amizades com os kiwis desde o momento da sua chegada. Justamente isso, porque eles são que realmente conhecem bem o local, tudo. E eles que podem te mostrar a cidade, esse porque internacional todo mundo é novo, tem um tempinho de aprendizado, coisa assim. E já os kiwis, você vira amigo deles, né, são super... Eles podem ser um pouquinho mais fechados no começo, como todo mundo. Chega meio diferente de outro país, diferente. Sempre fica assim, mas depois que vocês falam, eles são muito... Depois que vocês começam a se falar, virar mais amigos, assim, eles são muito engraçados, muito gente boas. E fiz muitas boas amizades, né? Pra quem tá buscando fazer um high school na Nova Zelândia, investir então na amizade dos nativos, dos neozelandeses desde o início, porque, né, de acordo com o que o Henrico tá passando pra gente, eles conseguem mostrar o destino ali mais na realidade, mostrar coisas que talvez os alunos internacionais não saibam com, né, tanto afinco. Mas também não deixa internacionais de lado, porque justamente das melhores lembranças que eu tenho é com eles, justamente, que é conhecer aquele negócio novo. Tinha o parque que a gente sempre ia, tinha a praia, que era um lugar lindo, tinha praia, tinha lugar de skate, praça, restaurante, tudo ali lindo. Então esse momento de descoberta e esses lugares pra galera nova que não cansaram ainda de ir, né? Porque eles já viram a vida inteira lá. Pra gente que tava alguns meses, nunca cansava. Então
nunca era algo tipo, ir lá de novo, sabe? Era sempre algo divertido. Então, um equilíbrio bom funciona. Exato, bom equilíbrio. Aqui no Brasil, você sente normalmente, que a galera quer ter sempre o carro mais novo, ter sempre a coisa mais nova. A galera tá pouco se catando pra isso. A galera tem carro não antigo, assim, mas já usa por vários tempos, sabe? Que ninguém, por bastante tempo, né? Que ninguém se importa de trocar, coisa assim. Eles prezam muito mais, assim, pela viagem, pela experiência, do que justamente pelos bens materiais. Sim. Então não é muito comum de você ver, carro top, casa muito grande, assim. A galera é um pouquinho mais conservadora e preza muito, como eu falei, pelas experiências fora, pela viagem, que eu acho isso muito interessante. Eles vivem mais e Exato, se preocupam vivem menos. mais. Entendi. Exatamente, descreveu tudo. Por incrível que pareça, eu não fiquei homesick um dia. Que ótimo. Assim, não, eu sentia falta dos meus pais, assim, mas não era aquela falta que me limitava de fazer coisas, sabe? Porque desde o primeiro dia que eu cheguei, se foram muito acolhitivos, sabe? Eu cheguei, qual quarto você quer? Tinha 2 quartos. Aí quando eu cheguei antes do primeiro, eu falei, vou ficar o quarto maior, com a cama maior, tudo. Aí peguei, quarto muito bom. Aí no mesmo dia eu deixei as coisas lá, me mostraram a casa, a região, porque os avós, né, os pais da minha Roshima moravam aqui na casa e tinha, 6, 7 metros ali, tinha a nossa casa. Então eram interligados, então era algo bem legal. E no primeiro dia eles já me levaram pra conhecer a cidade inteira de carro. Coisa boa! Me integraram direitinho. Então eu nunca senti essa falta de presença familiar, sabe? Apesar que eles não eram minha família real, eu sentia uma conexão grande com eles desde o começo. Coisa, às vezes a gente saía por 3 semanas viajando, 2 semanas, aí ia pra... Fiz um tour pela Ilha Sul inteira com eles, aí fui pra Christchurch, que é a maior cidade da Ilha Sul, Queenstown, que eu acho que é o meu lugar favorito da Nova Zelândia, por longe. É tipo Canadá da Nova Zelândia, sabe? Que você pensa assim, é essa região com vales, um monte de coisa, bem turística, mas muito boa. Que é uma coisa, você visita um país, mas você vai pra lugar turístico. Outra coisa é você passar um ano lá. Então você vê direito como as pessoas vivem, você vê direito como elas se interagem, um monte de coisa. Então isso te ensina, né? A lembrar que a sua realidade que você vive no seu país local não é a única do mundo. Então, nem sempre você pode ir para outros lugares e esperar coisas de outras pessoas, de outros países, o que você esperaria de alguém aqui. Tem que entender que são processos diferentes e mentalidades diferentes. Que é algo que você pode se adaptar muito bem ou às vezes ficar um pouquinho mais recuado. Então, sempre tem que tentar se adaptar com essas coisas. Eu, antes de ir pra lá, tinha uma mentalidade, eu era muito preguiçoso, meio sedentário, que eu tenho vergonha do meu passado. Ficava em casa, jogando, nossa... Não consigo nem lembrar que já dá um mal-estar. Mas lá então, justamente conheci, justamente nessa mentalidade diferente, comecei com esse negócio de sair mais com a galera, comprar bike, aí pedalar, coisa assim. Tinha mountain bike ali perto, tinha rugby ali perto, então ir fazer essas coisas, ficar fora de casa, justamente mudou um negócio que eu não aguento mais ficar em casa, é um saco ficar em casa, você fica sem nada, fica meia hora no computador, a cabeça já dói, um monte de coisa. Sim. Então, acho que justamente essa vontade de fazer coisas e ter essa força de vontade pra ir atrás, mesmo quando você não tá muito afim, justamente foi o que eu acho que mudou. Voltei com o nível 1000 vezes mais alto de inglês e com o sotaque deles. Tem alguma palavra que você... que a gente aprende aqui de uma maneira que a gente fala? Por exemplo, o inglês britânico, water, seria... americano, e water, se a gente vai ver, é o britânico. Teve alguma palavra mais ou menos assim que você estranhou, teve dificuldade de entender e depois, nossa, é essa? Teve alguma coisa Com assim? certeza. Eu vou começar pelo swimsuit, que é roupa de banho, né? Ela chama de togs. Ok, Teve o trunk do carro, né? Que é o porta-malas, que eles chamam de bird lá. Como se fosse a bunda do carro. É um monte de palavrinha assim pequenininha que... Justamente eles falam, você não entende, e aí depois você vai pegando e você mesmo fala. Sim. A pronúncia, por exemplo, do Z deles, não é Z, é Z. Então, algumas coisinhas assim também que você vai pegando de pouco em pouco. É um sotaque bem legal, eu gosto, só que é diferente do americano, bonitinho, assim, um pouquinho... Pensa no australiano... Não é muito que australiano, é porque tem bastante influência Maori, o jeito que eles falam. Por exemplo, trabalho, tipo, Great Work. Eles falam, Great Mahi. Mahi é trabalho em Maori. Entendi. Então tem uma mistura aí. Tem uma mistura. Às vezes, que mais? Essa também, não só na língua, mas porém a cultura deles também é bem presente lá. Porque
eles há um tempo atrás, né, já foram anunciados como também língua oficial. Então justamente essa mistura faz parte. Então as escolas, cada um tem o Haka, né, que é o Haka é bem legal. Que é justamente a dança típica deles, assim. Sim. Então eu aprendi o Haka da escola. Isso que eu ia perguntar, você aprendeu? Você fez? Eu fiz, esqueci, O que você achou? Mas assim, você achou legal? Foi diferente? Bem diferente. Pra ti? É chato de aprender, é chato, que aí você tem que fazer as caras diferentes, a mãozinha. Tá. Aí as mulheres fazem de um jeito, os homens fazem de outro. Então às vezes é meio confunde difícil. A mente, mas quando você aprende, você vê que vai saindo e vai ficando legal. Ai, que legal. Meu amigo, outro brasileiro que vive aqui em Floripa comigo, que fez comigo pra Nova Zelândia também, ele me puxou pro rugby, né? Ele fez um treino e falou, pô, vamos lá. Eu falei, beleza, vou, né? Melhor escolha da minha vida, eu diria. Ai, que massa. Mas aí, pô, eu mandei lá no grupo, venho que eu e o Caio, né, que é esse meu amigo, a gente vai ter... A gente vai ter o nosso primeiro jogo de rugby, coisa assim, taranã. Aí foi uma galera. O coach, né, o treinador colocou a gente nos últimos 5 minutos do jogo. Nossa, então a gente passou... galera foi lá ver vocês e vocês se jogaram nos últimos minutos. Então a gente passou 65 minutos sentado no banco olhando e nos últimos 5 minutos ele colocou a gente. Mas aí com o tempo eu virei titular. Aê! Vá sem medo e sem receios. Sem medo de experimentar coisas novas e sem receios. Será que eu escolhi o lugar... será que eu escolhi o lugar certo? Coisa assim... faça aquele lugar, seu lugar certo que você escolheu. Procure coisas que você consiga se encaixar e que você consiga curtir. Mesmo estando longe de casa, mesmo seja igual, tente aproveitar o máximo possível e não ficar com esse negócio, em casa eu fazia isso, em casa era assim. Esquece isso, depois você já vai voltar pra casa, aproveita o momento. Muito bom. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar pra mim no Instagram, @Henrico_Bastos_. Perguntem que eu tô mais que aberto pra responder.